Olá, nós vamos falar sobre a prática de feedback. Feedback é um processo onde uma pessoa provê pontos positivos e pontos a desenvolver em relação a uma outra pessoa. Isso é muito comum em ambiente de empresas, onde você tem normalmente o líder de um lado e você tem do outro lado o subordinado, e há uma avaliação, uma troca de itens que são positivos, que a pessoa está fazendo de uma maneira esperada pela empresa, e há também uma troca de itens negativos que precisam ser desenvolvidos. Mas o feedback, para que ele serve? O feedback ele é usado para desenvolvimento de profissionais. Essa é uma ferramenta extremamente positiva que dá muito resultado se bem aplicada. E o que a gente vai fazer agora? Vai mostrar para você 4 passos para fornecer um bom feedback, ou seja, para praticar feedback da maneira que nós entendemos que é a melhor que é usada no mercado. Então nós vamos seguir esses 4 passos que você vê aqui. Esses passos fazem parte de um artigo desses 2 profissionais que a gente colocou aqui embaixo a fonte, e eles são, primeiro, contexto. É importante fornecer o contexto quando a prática de feedback estiver sendo exercida ou praticada, comportamento, impacto e expectativa. Então vamos imaginar o cenário. Nós vamos usar esses 4 passos para uma sessão de feedback entre um líder, por exemplo, e o seu subordinado. Antes de entrar nos passos, a prática de feedback ela era usada até recentemente uma vez ao ano, ou no máximo 2 nas empresas. Uma no meio do ano e uma no final do ano. Mas isso vem mudando rapidamente. As empresas estão adotando o que eles chamam de feedback contínuo. É ter essa prática aplicada no dia a dia com uma frequência muito maior. Isso é muito positivo. Muito positivo por quê? Porque há um desenvolvimento dos profissionais com mais velocidade, e qualquer item que esteja a desenvolver é tratado de uma forma muito mais ágil do que esperar um ciclo de 6 meses ou 1 ano para fazer o feedback e os planos de desenvolvimento. Então vamos ver o primeiro passo. O primeiro passo é o contexto. Quando a gente fala de contexto, o que é importante? Eu estou na sessão de feedback, líder e subordinado, por exemplo. É importante que se especifique em qual momento foi observado um comportamento que não era o adequado. E aqui ele coloca para você, além de especificar, você ter também todos os detalhes do que ocorreu. Um exemplo que a gente vai colocar aqui, ó. Na última reunião gerencial do dia 13 de janeiro. Então o contexto ele já está mapeado, então eu já tenho o contexto da situação que ocorreu. O item 2, que é o passo 2, é comportamento. Uma vez que eu já tenho o contexto identificado, é importante falar qual o comportamento que precisa ser trabalhado. E o comportamento que a gente está falando não é nada pessoal, é sempre olhando para a empresa. Então o líder está fazendo essa sessão de feedback, ele está pensando no quê? Ele está pensando na empresa. Quais são os comportamentos esperados para a empresa? Então é importante que se destaque o comportamento que precisa ser desenvolvido. E aqui tem um exemplo que nós colocamos. Ó, reparei que você aumentou a voz e não deixava a Elaine falar. Então esse profissional que você está vendo aqui não estava deixando a Elaine falar. Ele falava, aumentava o tom de voz e abafava o que a Elaine iria falar na reunião. Então eu já mapeei o contexto, já mapeei o comportamento, e agora o terceiro item é impacto. O impacto é na empresa. Esse tipo de comportamento desse profissional aqui, que é o subordinado, qual é o impacto que tem no negócio? E isso foi colocado aqui embaixo.
um exemplo para você ver nesse contexto. O líder falando, aqui é fala do líder. Ó, nossa equipe tem que trabalhar de uma forma coesa e harmoniosa. E o que houve, ou seja, o profissional ficar falando em cima do que a Elaine estava tentando falar, vai contra o que a empresa prega como boas práticas, como algo produtivo. Resumindo para você, esse subordinado aqui, com o comportamento de falar mais alto para não deixar a Elaine se expressar, está violando o que a empresa enxerga como um valor, que é trabalhar de uma forma coesa e harmoniosa. E o último passo é a expectativa. A expectativa, que é o quarto passo, é interessante falar sobre ela, por quê? Porque uma vez que já foi descrito o contexto, já foi descrito qual é o comportamento que precisa ser melhorado, qual é o impacto dele na empresa, o que se espera é um plano para corrigir esse desvio. E esse plano, aqui vai um pouco da experiência. Eu trabalhei como gerente durante muito tempo e uma prática que a gente usava sempre era dar uma alternativa para quem está sendo avaliado. Imagina que você tem um desvio como esse de comportamento. Eu, como gerente, eu sempre deixei uma saída pela direita. Ou seja, o subordinado, o colaborador, ele sempre teve a chance de achar uma alternativa para resolver o problema. E é o que é colocado nesse item 4. Por quê? Porque o que nós queremos é desenvolver profissionais. Um líder, líder na essência, quer seja supervisor, gerente, enfim, diretor, qualquer cargo de liderança, tem a prioridade de desenvolver os profissionais. Quando a gente olha esse exemplo, o que eles colocaram foi que, como solução ou expectativa, que numa próxima situação é importante deixar com que os colegas completem o raciocínio. Ou você pode usar uma outra técnica também. Você pergunta para a pessoa que está sendo avaliada qual a solução que ela enxerga. Então, nesse caso aqui, quando a gente olha o subordinado, que é esse profissional que eu estou riscando, uma outra técnica é perguntar para ele qual é a solução ou qual é o plano de correção que ele sugere para que esse tipo de problema não ocorra mais. Então, há essas duas alternativas, mas tenha em mente que o papel de um líder é desenvolver profissionais. E desenvolver profissionais para que eles brilhem cada vez mais, para que eles tenham performance cada vez melhor. Essa é a nossa crença e é assim que a gente conduz a prática de feedbacks. Até o próximo vídeo, um forte abraço.